A paz de Cristo, a paz de Cristo Jesus. Estou aqui com mais um versículo da Bíblia que se encontra em Salmos 40. Salmos 40, verso de número 4, está falando desta forma: Sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Isso é o que Jó respondeu ao Senhor. Por que Jó respondeu desta forma ao Senhor, dizendo que ele é um indigno, né? Como posso responder-te? Ou seja, Jó, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele se sentia indigno, né? Como diz aqui a mensagem, como posso responder-te, ele dizendo ao Senhor? Porque ele se sentia um indigno, uma pessoa que não estava ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ou seja, ele não se sentia que era verdadeiramente ali uma pessoa que poderia estar ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, falando do Senhor. Ele dentro dele, ele se sentia uma pessoa a qual, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não era digno nem de falar, né? Ali algo da parte de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E por isso ele diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Ou seja, ele não se sentia digno ali de responder algo, de falar algo da parte de Deus, né? Até mesmo ele diz: ponho a minha mão na minha boca, né? E nós sabemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós devemos ser sim pequenininho, nós devemos ser sim, né, direcionado por nosso Deus Todo-Poderoso, devemos ter sim, né, temor ao Senhor, sim, porque Jó temeu a Deus, Jó era temente ao Senhor, por isso ele falou isso. Se ele não temesse ao Senhor Jesus, ele não teria dito isso para Jesus, né? Ele se sentia indigno até mesmo de abrir os lábios para falar de Jesus. Mas nós sabemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus, quando ele escolhe, está escolhido. Quando Jesus escolhe alguém para falar aqui, da parte dele, embaixo desta terra, não há ninguém que possa reverter. Ou seja, não há ninguém que possa dizer um não. Quando Jesus escolhe alguém para falar algo da parte dele aqui nesta terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele dá as instruções certas, ele dá, louvado seja o nome do Senhor Jesus, todas as armas certas da parte dele, não é armas daqui da terra, tá, gente? É armas da parte do Senhor. Então, aquele que é escolhido por Deus, até os lábios dele, o Senhor, né, unge, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí, Jó era um homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, que temia aí ao falar do Senhor Jesus.